graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é a Graciele do projeto Célula Digital. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, que é o nosso alimento diário. E hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que encontra-se lá no livro de Juízes, capítulo 16, versículos 19, que fala o seguinte: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou-lhe raspar-lhes as 7 tranças da cabeça. Passou-se ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Hoje o nosso tema continua o mesmo tema da nossa última célula digital, que nós falamos sobre propósitos conectados com a vontade de Deus e com a eternidade. E esse versículo aqui eu vou dar uma recapitulada para vocês sobre essa história. Sansão era um homem muito forte, pensa numa pessoa forte. Só que Sansão, essa força vinha de Deus, não era uma força natural, era uma força que vinha de Deus. E Deus, ele tinha um propósito com Deus. Qual que era o propósito dele com Deus? Não cortar o cabelo. Só que esse era um propósito dele com Deus. Ninguém sabia desse propósito dele, a não ser ele e Deus. O que aconteceu? Dalila viu que aquela força que ele tinha era uma força sobrenatural e que não podia aquilo ser normal. O que aconteceu? Ela ficou ao redor dele, ficou pesquisando tudo sobre ele, começou a pensar até que ele pegou e contou o segredo para ela. Falou: olha, a minha força, eu tenho um propósito com Deus de não cortar o meu cabelo. A minha força está por causa disso. É Deus que faz eu ser forte. O que aconteceu? Ela disse: agora eu descobri. Agora eu descobri a força dele. O que ela fez? Ela se fez de que amava ele, se fez de amiguinha dele, botou ele dormir na perna, no joelho dela, conforme diz a palavra de Deus. E o que ela fez? Ela mandou uma pessoa vir e cortar as 7 tranças que ele tinha na cabeça. Quando ele acordou e não tinha mais aquela força. O que a gente entende com essa história? Sansão tinha um grande propósito e ele sabia qual era o propósito dele aqui nessa terra. Só que o que aconteceu? Na metade do caminho ele se perdeu. Ele se perdeu do propósito dele, mesmo ele sabendo. A última célula a gente falou sobre como a gente conseguir descobrir o nosso propósito aqui nessa terra. Agora eu vou falar para vocês como a gente conseguir se manter nesse propósito, como a gente conseguir ter uma direção certa e ir no lugar certo, na direção certa que Deus tem para as nossas vidas. Porque Sansão já sabia o seu propósito, ele já sabia o que ele tinha que fazer, só que ele na metade do caminho ele se perdeu. A gente tem que estar sempre meditando na palavra de Deus. A gente tem que estar sempre vigiando ao nosso redor, vigiando com aquelas pessoas que estão tentando nos tirar do foco do nosso propósito. Você aí do outro lado, qual que tem sido o teu propósito? Você tem conseguido se manter numa linha reta naquilo que Deus te direcionou a fazer? Porque às vezes nós estamos indo num propósito. Eu vou dar um exemplo simples. Deus te chamou para você trabalhar e edificar vidas na área da gastronomia. É ali que Deus vai te usar. Você tem um restaurante, você está cozinhando ali, todo mundo elogia, a sua comida é gostosa, você está tendo um propósito de vida, as pessoas estão se conectando, você está gerando muitos empregos, a sua vida está indo tudo bem. Daqui a pouco chega um amigo seu e te diz assim: não, esse negócio de restaurante aí não, eu tenho um outro negócio
negócio para ti. Você vai ganhar mais dinheiro. Larga esse restaurante e vamos para fazer outra coisa. O que a pessoa que tem um propósito vai dizer? Não, eu não quero fazer outra coisa. O que eu estou fazendo é o que eu amo. Eu amo cozinhar. Esse é o meu propósito. Mas se a pessoa não está firmada em Deus e não está na direção certa, ela vai pegar realmente esse restaurante não é para mim. Eu vou agora mexer com outro tipo de negócio. Larga tudo, se frustra, vai lá, quebra a cara. E o que acontece? Saiu fora do propósito que Deus tinha chamado ela. Esse é um exemplo básico, mas o exemplo de Sansão é um exemplo claro. Sansão estava indo numa linha reta. Ele sabia para que Deus tinha chamado ele. Ele sabia o porquê Deus tinha dado aquela força para ele. Ele era um guerreiro. Ele tinha aquela força para lutar nas batalhas. Deus tinha botado ele para ser da linha de frente do exército. O que aconteceu? Ele se desviou e ele acabou se perdendo no seu propósito. Mas o que eu quero deixar para vocês nessa live é que vocês estejam conectados com Deus, que vocês estejam conectados e que vocês consigam se manter firme naquilo que Deus chamou vocês para fazer. Amém? Eu quero deixar essa palavra, que você venha se conectar com Deus, que você possa descobrir, que nem na última célula digital a gente falou sobre a gente se encontrar o nosso propósito de vida. Nessa aqui eu já estou falando algo que é sobre a gente se manter no nosso propósito de vida. Isso é uma coisa que é bem difícil. Difícil é encontrar o nosso propósito e também é difícil se manter no nosso propósito de vida. Amém? Eu quero fazer uma oração por você e declarar essa palavra sobre a sua vida, que Deus venha te dirigir e que você consiga descobrir o seu propósito de vida aqui nessa terra e que você também consiga se manter firme naquilo que Deus te chamou. Amém? Deus, eu coloco agora, em nome de Jesus, todas as pessoas que irão assistir essa live, que estão assistindo, Pai, que eles possam se conectar ao seu propósito de vida, Pai, e que eles possam ter sabedoria, Pai, aqui nessa terra, Pai, de fazer tudo aquilo que Tu tens planejado para eles, Pai. Em nome de Jesus eu coloco essa célula e a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero deixar um convite para vocês, para os nossos cultos proféticos que acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Avenida Ruanã, número 120, Alphaville, Barueri, na igreja IEJN, Jesus para as Nações, de